3, 4. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor de novo. Bom é estarmos aqui adorando, exaltando e glorificando o nome do Senhor. Para mim é motivo de muita alegria estar aqui ministrando a palavra do Senhor para os irmãos aqui do grupo. Quero compartilhar um pouco mais do que Deus me deu. Eu vou ler uma passagem em Mateus capítulo 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se ele, o tentador disse: Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui de baixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em algumas pedras. E disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Alguns comentaristas, alguns estudiosos vão nos dizer que Jesus foi ao grande deserto de Monte Sinai, ao grande deserto de Sinai, onde Moisés e Elias também jejuaram 40 dias. Só que é mais provável dizer que Jesus foi ao deserto onde João Batista iniciou seu ministério. E logo após que Jesus recebeu o batismo no Espírito, ele não foi para Jerusalém se glorificar, se exaltar. Ele se retirou para o deserto. Hoje muitas pessoas elas recebem dons, elas recebem a bênção do Senhor, elas recebem alguma coisa da parte do Senhor e se acham o dono da terra, se acham o mini Deus aqui na terra. Ela chega, com a soberba dela aumenta, o ego da pessoa aumenta. Mas aquele que se retira para o deserto e descobre que não estamos fora do alcance dos inimigos espirituais. Aleluia! Glória a Deus! E ao recebermos uma grande bênção do Senhor, ao recebermos o batismo no Espírito, ao termos um chamado por Deus, ao sermos chamados por Deus, Satanás vai vir tentar, Satanás vai vir batalhar contra a tua vida. Deus vai provar contra a tua vida. Aleluia! E como o Eliseu Rodrigues, o pastor Eliseu Rodrigues diz: Evangelho é felicidade, mas não é facilidade. Se não orar, cai. Se você não orar, você não vai vencer a tentação. Se você não orar, você vai desviar. Agora peço um pouco mais de atenção dos irmãos para observar. Parei para observar e Jesus, no capítulo 3, ele foi batizado. Depois que ele foi batizado, ele foi tentado. E depois que ele foi tentado, ele iniciou o seu ministério. Ele iniciou a bênção que ele ganhou. Quando Jesus foi batizado, ele recebeu a bênção. E logo após ele foi tentado. Por quê? Porque a tentação é uma preparação na nossa vida. E Jesus ele venceu a tentação. E ele sentiu que estava preparado.
para exercer o ministério. Então, ore, leia a palavra, guarde a palavra no coração. Peça ao Espírito Santo de Deus para te guiar, para te ajudar. Peça para Deus te encher do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos... É o Espírito Santo que nos convence do pecado. Então, ore, jejue, leia a palavra e deixe ser usado por Deus. Né? Tenho por certo que Deus quer usar cada um aqui nesta noite. Tenho por certo que Deus quer usar cada um de vocês aqui nesta noite. Deus tem um chamado por cada um de vocês aqui nesta noite. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Maravilhoso Deus. Deus, Ele tem um chamado na vida de cada um. Deus, Ele quer usar cada um de vocês. Mas eu deixo uma pergunta. Será que você quer ser usado por Deus? Será que você abriu seu coração, está dando liberdade para ser usado por Deus? Porque hoje existem muitas pessoas que Deus quer usar, mas a pessoa não quer ser usada. Eu me lembro de Jonas. Jonas, Deus chamou ele para ir até a cidade de Nínive pregar. Mas ele desviou o caminho, ele não obedeceu, ele ficou com medo. E Deus levou ele a uma grande provação. O grande peixe engoliu ele. Assim acontece com nós mesmos também. Se Deus te chamou e você não quiser cumprir o chamado que Ele te chamou, Deus vai fazer você passar pelo deserto. Deus vai fazer você passar por uma prova para que você venha exercer o chamado que Ele botou na sua vida. Mas não é sobre isso que eu quero pregar. Isso foi apenas uma introdução. Eu preparei alguns tópicos, né? Tem uns tópicos preparados. E o primeiro foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. O Espírito de Deus que desceu sobre Jesus como pomba, logo impeliu ele para o deserto. E é a vontade de Deus que os seus filhos sejam provados. Muitas das vezes, Deus, Ele mesmo nos prova. Ele nos prova para ver até onde vai a nossa fé. Ele nos prova para ver se realmente confiamos neles. Ele nos prova para ver como nós vamos agir diante da provação. Como Jó, ele permitiu que Satanás tocasse na vida dele, só não tocasse no coração. E Jó, ele era fiel a Deus. Ele não murmurou. Ele obedeceu e continuou sendo fiel a Deus. E recebeu tudo em dobro. A Bíblia vai dizer que Jó foi um dos homens mais ricos que existiu naquela época. Então obedece ao Senhor. Tenha fé. Que se hoje você está sendo tentado, é porque você tem uma grande bênção lá na frente. Temos Abraão também. Abraão é um grande exemplo da fé. Abraão, ele recebeu seu filho. E logo após Deus provou ele, querendo que ele sacrificasse seu filho, né? E ele obedeceu. E chegando lá, Deus viu que ele obedeceu, viu que ele confiava em Deus. E Deus não permitiu que ele matasse seu filho. Apareceu com um anjo e disse para não matar seu filho, dizendo que era uma prova, né? E Jesus, ele foi conduzido pelo Espírito para o deserto para ser tentado. A palavra tentado no versículo 1 em que nós vemos significa no grego experimentar ou provar. Em Gênesis capítulo 22, versículo 1 e Deuteronômio capítulo 8, versículo 2 tem esse mesmo significado. Aleluia. Mas geralmente a palavra tentar apresenta um sentido negativo. Quer dizer seduzir ou incitar a pecar. Aleluia. Jesus, ele foi provado com a tentação. Jesus, o Filho de Deus, ele foi tentado em tudo. Jesus é Filho de Deus, ele foi tentado em todas as coisas,
a nossa semelhança. Hebreus capítulo 4, versículo 15, vai nos dizer que em tudo Jesus foi tentado. Em tudo Jesus foi tentado, porém sem pecado. Aleluia. Glória a Deus. E o segundo tópico em que eu preparei é a tríplice tentação. O que é a tríplice tentação? É as três formas de se pecar. E quais são essas três formas? Em 1 João, capítulo 2, versículo 16, vai nos relatar quais são as três formas de se pecar. Não há outra forma a não ser essas três. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Observe, a tríplice tentação é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Nós podemos encontrar esses três na primeira tentação de Adão e Eva, né? Em Gênesis capítulo 3, versículo 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, desejo, consciência da carne, e agradável aos olhos, consciência dos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, soberba da vida. E Satanás, ele usou esse mesmo método com Jesus, né? Quando Satanás disse, transforma essas pedras em pães, se tu és filho de Deus, sob consciência da carne. Aleluia. Quando Satanás levou Jesus ao pináculo do templo, dizendo, se joga que os anjos vão vir te buscar. Soberba da vida. Quando Satanás levou Jesus ao monte mais alto e disse, se tu somente se prostrar diante de mim, tudo isso te darei. Consciência dos olhos. Aleluia. Aleluia. E agora o último tópico, né? Algumas lições da tentação no deserto, né? Primeiro, tentação não é pecado. Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 12. Vou ler aqui para os irmãos. Meus irmãos, tende grande gozo quando caíndes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em alguma coisa. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto a ser-lhe dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem do coração dobre é inconstantemente em todos seus caminhos, mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará com a flor da erva. Porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a consciência concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então, irmãos,
a tentação não é pecado, mas o pecado consiste em conceder a tentação. Aleluia. Glória a Deus. Satanás, ele conhece o seu ponto fraco. Satanás, ele conhece a sua fraqueza. E ele vai lançar a isca com o seu ponto fraco. E se você não tiver em jejum, se você não tiver em oração, se você não tiver preparado, se você não tiver cheio do Espírito, cheio da graça de Deus, você vai agarrar aquela isca, né? Que no versículo 14, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria consciência. Aleluia. O diabo, ele ataca mais os nossos líderes. Aleluia. Glória a Deus. Devemos orar pelos nossos líderes, pelos nossos pastores, porque muitas das vezes eles estão sendo tentados, muitas das vezes eles estão sendo tentados por Satanás e nós não sabemos. E ele peca. Talvez ele peca, seja fraco e peca. Aí nós, como cristãos, devemos estar orando por eles e não murmurando, né? Porque talvez ele vá lá e peca, cai na tentação. E logo, acho que isso já é instinto do crente, murmurar. Ir lá e dizer mal do irmão, em vez de ir lá ajudar. Mas não foi isso que Jesus nos ensinou. Não foi isso. Jesus disse em João, se não me engano, João 13:34, alguma coisa assim. Ele diz que devemos amar o nosso próprio como Jesus nos amou. Como Jesus nos amou. Imagine, irmãos, se Jesus nos amasse da mesma forma que nós amamos o nosso irmão. Se ele agisse da mesma forma que nós agíssemos nosso irmão. Jesus, ele não ia morrer por nós. Porque nós, em vez de ajudar quem está pecando, quem está em pecado, nós murmuramos. Jesus ia ser a mesma coisa. E para encerrar, eu quero dizer que Jesus, ele não venceu a tentação somente porque era filho de Deus. Ele venceu a tentação porque ele tinha a palavra guardada no coração. Ou seja, ele era a própria palavra. Glória a Deus, aleluia. Então, meus irmãos, devemos guardar a palavra de Deus em nosso coração para que quando a tentação vir, nós venha a vencer. Para que não possamos ser enganados pelos falsos profetas. E eu quero pedir aos irmãos para ler de novo a história da tentação de Cristo, notando como ele vencia, não por força, mas por justiça. Tinha poder para lançar o maligno no abismo, mas fez melhor. Vestido da armadura da justiça, o inimigo não podia tocar nele, né? Depois os irmãos lê com mais calma, né? Isaías capítulo 61, versículo 10, Isaías capítulo 64, versículo 6, Romanos capítulo 1, versículo 17 e Romanos capítulo 3, versículo 21. Agradeço a oportunidade, que os irmãos tenham sentido a presença de Deus, aleluia. Glória a Deus. Soberano Deus e Pai, aqui, papai, eu entreguei tudo aquilo que eu aprendi e tudo aquilo que o Senhor me deu para falar, papai. Pai, espero que o Senhor tenha tocado, papai, na vida de cada um, papai. Pai, eu preguei, papai, aquilo que o Senhor mandou. Espero que seu Espírito tenha entrado no coração de cada um que estiver ouvindo, papai. Papai, nos ajude, papai, nos enche do Espírito Santo, papai, para nós se fortalecer contra a tentação, papai querido. Pai, nos enche da tua graça, papai, e derrama da tua misericórdia sobre nós, papai. Nos ajude, papai, a vencer a tentação, papai. Papai, que nós possamos, papai, ter consciência, papai, de que